E eu sou atriz há muitos anos. Nos últimos anos eu tenho também dirigido e sou professora de interpretação também. E produtora, figurinista. Eu faço teatro então há muitos anos. Nesta peça eu estou fazendo vários personagens. É uma peça que tem vários quadros. Eu faço uma pessoa que vai numa massagem e está super agitada, enfim, que trabalha muito estressada. Faço uma menina, faço uma senhora, enfim, faço uma mulher de 46 anos que está saindo com um cara mais jovem. Enfim, tem que assistir a peça para entender melhor, porque é uma peça cheia de quadros. Eu tenho, por acaso, 47 anos. Gostaria de convidar vocês para assistir esse espetáculo, uma questão de tempo. Bom, essa peça, especificamente, nós começamos a partir de um tema que nos incomodava, que era a questão do tempo, do estresse contemporâneo, da loucura que as pessoas vivem sempre sem tempo, ou tentando adiar, né, vencer o tempo, fazendo milhões de plásticas, quer dizer, é a loucura contemporânea. E a partir desse tema, nós fomos fazendo improvisações, e as improvisações geraram cenas, né, que depois foram trabalhadas pelo dramaturgista, né, Alberto Ghiraldelli, e, enfim, dirigidas pela Mônica Granto. E é isso. A Mônica participou, claro, desde o início do processo também, trabalhando com a gente, fazendo as improvisações, que é a diretora, no caso. Nós fazemos parte de uma escola como professores, né? Nós somos do Teatro Escola Macunaíma, então são todos professores, nos reunimos para fazer esse trabalho. Como profissionais, todos são profissionais já da área há muitos anos, né? Alguns estão dirigindo mais, atuando, mas nesse trabalho se juntaram vários atores e diretores como atores para fazer esta peça. Acho que a maior dificuldade foi que eu estava uns 5 anos sem atuar, estava só dando aula, dirigindo, né, do outro lado. Então retomar esse processo de atriz foi bastante, né, quer dizer, foi divertido, foi gostoso, que eu adoro atuar, mas teve um tempo de, né, se acomodar novamente neste outro lado, e agora está sendo assim, super divertido, eu adoro atuar, né? Então já ajuda para o meu trabalho de direção, para minhas aulas, enfim. Mas é claro, quando você passa um tempo sem fazer a sua profissão, você fica um pouco fora, e agora já está bem legal, assim, eu já me sinto mais em casa novamente. Bom, eu convido a todos vocês para assistir Uma Questão de Tempo, primeiro porque a peça é muito divertida, segundo, porque vocês vão refletir sobre esse estresse contemporâneo com o tempo e se identificar às vezes e até ver como que a gente, enlouquecendo tanto com o tempo que está passando, às vezes a gente passa a não curtir o tempo, curtir o agora, o aqui e agora, que é o que nós temos, o presente. A gente não tem mais nada na vida a não ser o presente. Então, enfim, venham, é muito legal. Uma peça cheia de quadrinhos, cheia de cenas, né, diferentes, e vocês vão se divertir com certeza. Bom, eu sou Lucas De Luca, eu trabalho como ator numa questão de tempo. A gente na peça tem várias personagens, tem várias funções, né, como personagens. Na vida, que funções eu tenho, né? Eu sou professor no Teatro Escola Macunaíma, sou ator formado pela Universidade Estadual de Londrina e sou pai, que também é uma coisa que dá trabalho e muito prazer. Na peça, nós temos muitas personagens, são várias cenas que se sucedem acerca do tempo. Então, tem uma personagem que é um cara que está com muita pressa para ir ao aeroporto, ele vai junto com um taxista que só dá trabalho para ele. É o Carlos Souza, é um outro chato da peça, entendeu? Que é o outro ator da peça. Aliás, ele está ali. E tem outras personagens, tem uma cena que eu gosto muito, que é com a Renata Mazei, e a gente vai envelhecendo à vista do público. Então a gente vai dos nossos 15 anos e chega até a morte da minha personagem. Então é algo muito rápido e ceninha por ceninha a gente vai envelhecendo. Dá muito prazer fazer essa cena, porque ali é um trabalho de corpo, ali é também a coisa mais importante, que é emocionar, porque a gente vai vendo a vida passando em 15, 20 minutos. E aí a sensação da plateia também, com essa vida passando e que passa na velocidade dessa cena. A gente, quando vê, o filho já tem 3 anos, como o meu, a vida ela vai se atropelando e a gente não valoriza cada segundo da vida. E aí faz a gente pensar e ao mesmo tempo rir, né? Porque uma questão de tempo
é resultado de um processo colaborativo com nós 4 e a Mônica Grando dirigindo, né, que é a nossa diretora e dramaturgista Alberto Giraldelli. E a gente foi, a partir dessa inquietação do tempo e mexendo em feridas, porque o processo colaborativo e a arte ela faz isso, a gente foi transformando essa ferida em alegria. Mas toda peça, ainda que comédia, pelo menos numa questão de tempo, quer fazer as pessoas refletirem. Então é uma forma de rir muito e refletir, né, para ponderar a sua vida e como você está usando o seu tempo. Portanto, venha rir e venha refletir. Uma questão de tempo, agosto e setembro no Teatro Augusta. Sextas às 21h30, sábados 21 horas, domingo 19 horas. Tem uma cena que a gente está reformulando agora, que é do taxista, que agora ela está ficando cada vez mais recursos de mímica. Então essa precisão corporal nessa cena é um desafio momentâneo, mas eu acho que o grande desafio na peça, de forma geral, é as trocas. É muita troca, é tudo muito rápido. No camarim a gente fica enlouquecido. Enquanto o processo foi um processo muito prazeroso. A única coisa difícil mesmo é perceber o tempo, né? É lidar com esse tema que tem vida própria e a gente só vive a reboque dele. Então essa é a parte que dá angústia. Mas o processo foi muito gostoso e o clima entre nós é maravilhoso. Então é um trabalho que dá muito prazer ser vivido, passar tempo junto com eles é muito gostoso. O público é o grande nó do teatro, porque a gente tinha expectativa de algum público, mas a gente ficou muito feliz na primeira temporada quando o público acabou gostando, porque o processo colaborativo, ainda mais que a gente diga é uma comédia, quando cai nas graças do público, quando cai no olhar do público, é que a gente vai saber de fato, né? Então, para o ator, para o diretor, é sempre uma angústia. E a gente ficou muito contente de, na primeira temporada, ter lotado vários dias a casa aqui no Teatro Augusta, de no último dia ter feito duas sessões seguidas no domingo, porque como é 19 horas, a gente fez às 19 às 21. Então a gente ficou muito contente depois de ir para o Macunaíma, e lá com os nossos alunos, lá é o nosso berço, onde nós 5 damos aula. Foi muito gostoso perceber o retorno do público e perceber as reações mais diversas. Gente que ria na cena que eu já citei, o que a gente vai envelhecendo, que é o Ele e Ela, e gente que chorava, se emocionava, porque via a vida passando e se identificava de tal forma que aquele riso comovia e gerava um choro. Então, eu tinha expectativa que fosse ter público, mas eu não esperava que fosse ter uma repercussão tão legal, né? A gente está bastante contente, e agora com a terceira temporada, que segunda no Augusta, a gente está aguardando essa efervescência do público, porque a gente retornou semana passada. É um desejo muito grande, porque o clima entre nós é maravilhoso. O projeto, ele causa prazer, ele toca a plateia, e é um tema tão cotidiano, contemporâneo, que do meu ponto de vista, da minha vontade, vai durar muitos anos ainda, com certeza. Eu queria convidar vocês para assistir Uma Questão de Tempo, para a gente poder mostrar para vocês parte do nosso processo e, acima de tudo, tirar risadas de vocês e fazer com que vocês reflitam sobre esse mundo louco, contemporâneo, cotidiano. Venham assistir para se divertir e, sobretudo, refletir sobre a vida, para a gente começar a ver esses segundos que passam de uma outra forma, com um novo olhar. Venham assistir Uma Questão de Tempo. Meu nome é Renata Mazei Batista, sou atriz, professora de teatro, diretora. Faço parte de um grupo de pesquisa na USP que chama CEPECA, que é Centro de Pesquisa e Experimentação Cênica do Ator, que é coordenado pelo professor Armando Sérgio da Silva. Dentro desse grupo, eu montei o meu monólogo, que foi Separação de Corpos, que foi resultado da minha pesquisa de mestrado na ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes. E dou aula no Macunaíma, já faz 4 anos, já dei aula em outras escolas. Agora estou começando uma nova pesquisa, que pretendo dar encaminhamento no doutorado, mas que envolve as 2 artes marciais que eu pratico, que é o Aikido e a Capoeira. Para mim, a maior dificuldade é porque são muitos personagens, num tempo muito curto. Então, no começo, eu tinha dificuldade de mudar muito rápido e ter um detalhamento grande em cada uma das cenas. Elas ficavam meio iguais, porque são cenas bem curtas. Umas são bem curtas mesmo, outras são um pouco maiores. Então, como era uma mudança muito rápida, eu demorava um pouco, então os personagens ficavam meio parecidos. Hoje já é confortável.
para mim essas mudanças. Acho que ainda dá para detalhar mais, mas no começo eu sentia que isso era foi um ponto que eu precisei prestar muita atenção. Eu acho que é um espetáculo que tem possibilidade de continuar assim, porque trata de um tema muito contemporâneo, todas as pessoas que vêm assistir se identificam muito. A gente tinha uma insegurança no começo, porque foi um texto que nós criamos nas improvisações, junto com o dramaturgo, que é o Alberto. E então a gente não tinha uma experiência prévia de como as pessoas iam reagir àquele texto. A experiência surgiu na estreia mesmo, né? Não era um texto já conhecido. Só que desde que a gente estreou, a gente vem recebendo muitos comentários positivos de como as pessoas se identificam, a risada do público, que é sempre uma constante, o público crescendo cada vez mais. A primeira temporada que a gente fez aqui nesse teatro, no último dia, a gente teve que abrir uma sessão extra para comportar todo mundo. Então, e como tem esse interesse grande das pessoas, porque as pessoas vivenciam esses problemas que a gente trata na peça, eu acho que é um espetáculo que tem possibilidade de continuar por mais tempo. Acho que todos me marcaram, é difícil selecionar, mas 2 que eu acho que eu selecionaria é da massagista, que eu faço massagista junto com a Cris, e do Ele e Ela, que eu faço com o Lucas. Tem meu monólogo, que eu gosto muito também, mas essas 2, como eu trabalho com outros atores, eu pude trabalhar esse jogo em cena com outro ator, que no meu último trabalho era um monólogo, né? Então, para mim, ter essa experiência de novo, de contracenar com outro ator em cena, foi muito bom. Então, acho que eu selecionaria esses 2, né? A massagista, que por fora é toda tranquilinha, toda zen, mas no fundo, por dentro, ela tá uma pilha e ela só tá querendo sair dali correndo para resolver os milhares de problemas que ela tem. E o do Ele e Ela, que é com o Lucas, que é a passagem do tempo, desde a adolescência deles, que eles se conhecem, passando pelo casamento, filhos, até a morte dele já na velhice. Esses 2 eu acho que eu selecionaria. Venham assistir Uma Questão de Tempo, no Teatro Augusta, até 23 de setembro, porque é um espetáculo que vocês vão rir muito, vão se divertir muito, porque vocês vão se identificar com todas as situações que estão aqui. Então, é um prato cheio para um sábado ou domingo à noite. Tá, o nome completo é Carlos César de Souza, Souza com S, não com Z. Sou ator e arte educador. Sou formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz artes cênicas, licenciatura e bacharelado em interpretação. E sou professor do Teatro Escola Macunaíma, há 3 anos, mais ou menos. Olha, porque na verdade foi uma história bem... Bom, a história da peça é sobre o tempo. A minha entrada também foi uma questão de tempo, porque na verdade me chamaram, o Lucas tinha me ligado e perguntou se eu não podia fazer o stand-in de um ator, né? E faltava 2 semanas para a estreia, teria 6 ensaios. E eu topei, né? Eu estava na rua, aí conversando com ele pelo celular, e falei, tudo bem, eu posso fazer. Aí ele falou, são 3 personagens. Tá, tudo bem. Aí ele falou, estreia daqui 2 semanas. Eu, tá, então qual que é o nome da peça? Aí ele falou, é Uma Questão de Tempo. Aí eu falei, não, eu sei, eu já entendi que a coisa é rápida, mas qual que é o nome da peça? É Uma Questão de Tempo. Não, entendi. O nome da peça é Uma Questão de Tempo. A minha entrada também foi uma questão de tempo, né? Entrei meio que sopetão. Então eu tive muito pouco tempo para poder entender, né, qual o universo da peça, do que ela está falando, pegar o personagem, não assistir a cena do outro ator para não copiar, né, para criar o meu personagem da minha forma. Aí foi um desafio, porque depois quando eu estreei tinha aquele medo, né, e agora, será que vai ficar bom, não vai, pouco tempo, não fiz nenhum geral. O meu geral foi a apresentação mesmo, foi a minha estreia. Então acho que aí foi o mais complicado, essa correria. Teve sim. Teve um dia que, na cena do taxista, a gente esqueceu o texto. E deu aquele momento, aquele branco, mas na hora a gente começou a improvisar e o texto voltou, né? Mas assim, foi uma coisa muito rápida. Pra gente, pros atores, é uma coisa meio bizarra, uma coisa muito estranha, porque
A coisa acontece, você vê o texto indo embora. Só que isso é muito rápido, é uma questão, é segundos. E de repente ele começa a voltar. Pra gente é uma eternidade. Mas na verdade isso é muito rápido. O público nunca percebe, mas isso já aconteceu. Mas é divertido também. O taxista é um personagem que marca muito, as pessoas gostam muito dele, né? Eu saio na rua, já começa a falar como taxista, né? Vem do pipoco, e é divertido. Mas a última cena, que é 1001 coisas para se fazer antes de morrer, eu faço um velhinho. Não é tão empolgante quanto o taxista, mas várias pessoas da plateia choram nesse momento. Porque eu acho que tem alguma relação com a vida delas, né? Pessoas que conheceram, avô. Uma amiga minha ficou em prantos, riu pra caramba na peça e depois terminou em prantos, por causa dessa cena. Então, de certa forma, é uma cena que marca, porque eu sei que vai ter alguém na plateia que vai se identificar, né, com esse personagem, que é uma coisa que aconteceu de verdade na vida dessas pessoas. Olha, eu acho que a peça ela é algo que pode durar muito tempo. O tema é atual. Estamos falando do tempo. Essa questão, você e o seu dia a dia, a sua correria. Eu, por exemplo, hoje eu perguntei, né, para o meu professor de música. Falei, nossa, hoje é agosto, o tempo voou, o tempo está voando, o ano está passando muito rápido. Então as pessoas vão se identificar sempre. Quem vem, muitos alunos voltam para assistir novamente. Mas tirando esses que vêm, que virou tiete já da peça, né, para onde for esse espetáculo, vai atrair público. Porque ele é contemporâneo, fala das coisas do dia a dia. As pessoas se identificam com uma cena, identificam com a outra, com personagens, como eu falei, do velhinho, se identificam com a cena das meninas, da massagista, do executivo. Então as pessoas se identificam muito. Então eu acho que tem muito chão para rodar essa peça, né? Não é uma peça que vai se desgastar. Talvez vamos dizer que ela saia de São Paulo. Quando ela voltar para São Paulo, as pessoas vão querer ver de novo porque é algo do dia a dia. Olha, vocês têm que vir assistir essa peça porque é algo muito divertido, que fala de algo muito sério, que é nós e o tempo. Como eu me relaciono com o tempo. A gente perde muita coisa, a gente deixa de viver por causa da correria do dia a dia. E a gente só percebe isso quando a gente já perdeu. E aí você olha para trás e não tem como voltar mais atrás. Então é uma forma também da gente pensar um pouco, mas rindo, se divertindo. Não é que é uma comédia, é que as situações são engraçadas. Então venham assistir a peça antes que ela saia de cartaz. Coisas estão super atrasadas. Não tá. Hoje é 9h30. Hoje é às 9h30. Acorda. Não percam tempo. Venham. Não percam tempo. Não percam tempo. Venham assistir uma questão de tempo. Percam tempo, bem. O tempo está passando. Na verdade ele já está gravando. Tempo. Então daqui... Não percam tempo. Não, gente, agora é tudo uma questão de tempo. Gente, ele tem o tempo dele. Perceba, o tempo perguntou pro tempo quanto Já tempo. não era tempo de você assistir uma questão de tempo. Não percam tempo. Aí alguém fala, sexta é... Fala, Cris. Não, afinal o que? Eu faço não percam tempo. Uma questão de tempo. Não percam tempo. Venham assistir uma questão de tempo. Podia então assim, as meninas falam, a gente entra na voz masculina. Não percam tempo. Uma questão de tempo. Não percam tempo. Venham assistir uma questão de tempo. Agosto e setembro. Teatro Augusta. Sextas, sábados e domingos. Teatro Augusta. Horários. Sexta às 21h30, sábado às 21h, domingo às